O Banco Central decretou nesta quinta-feira a liquidação extrajudicial da Reag Trust, empresa que faz a gestão dos fundos no grupo da Reag Investimentos. As operações da gestora foram encerradas de imediato. A decisão foi motivada por graves violações às normas que regem as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A medida veio um dia após a segunda fase da Operação Compliance Zero, responsável por investigar o envolvimento da empresa em irregularidades no sistema financeiro e a atuação de nomes ligados à antiga estrutura da gestora no suposto esquema de fraudes do Banco Master. Quem acompanha de perto e tem todas as atualizações sobre o caso é o nosso repórter José Matheus, que volta a falar com a gente. José Matheus, boa noite para você. Traz então os desdobramentos dessa quinta-feira em torno desse caso. Isso, Marina. Boa noite novamente a você, Celso e todos que nos acompanham. Pois é, Marina. O Banco Central anunciou a liquidação da Reag nesta quinta-feira. Segundo o Banco Central, que não detalhou as motivações para que isso tenha acontecido, houve graves violações às normas que regem as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. O Banco Central divulgou logo pela manhã um comunicado sobre o assunto e temos um trecho aí para mostrar para você. O Banco Central disse nesse comunicado que a decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por essas violações e disse que continuará tomando as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos das suas competências legais. Essa decretação, segundo esse informe do Banco Central, aconteceu nesta quinta-feira em relação à Reag Trust, distribuidoras de títulos e valores mobiliários com sede em São Paulo. Essa liquidação extrajudicial da Reag acontece no momento em que a empresa é investigada na Operação Compliance Zero, que apura fraudes financeiras em relação ao Banco Master. Essa investigação, essa operação que teve a segunda fase deflagrada ontem pela Polícia Federal. A suspeita dos investigadores é que a Reag tenha funcionado como uma engrenagem para fraudes e lavagem de dinheiro, nesse caso do Banco Master, que está sob apuração da Polícia Federal. O Banco Central não detalhou as motivações para que isso tenha acontecido, mas a autoridade monetária, segundo informações de bastidores, entendeu que não havia como haver a continuidade operacional das operações da Reag por causa dessas violações ao sistema financeiro nacional e também por não conseguir efetuar os critérios necessários para que haja ali o andamento das operações da instituição financeira. Lembrando também que a Reag é uma das empresas investigadas na Operação Carbono Oculto, que foi deflagrada contra o PCC no ano passado em outros estados, e a empresa é acusada de gerir fundos de investimento utilizados pela facção criminosa para lavagem de dinheiro. Celso e Marina. José Matheus, segue com a gente, porque o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, designou 4 peritos da Polícia Federal para análise dos materiais que foram apreendidos na segunda fase da Operação Compliance Zero, que cumpriu esses 42 mandados de busca contra investigados por envolvimento no esquema de Daniel Vorcaro no Banco Master. Ainda na esteira de tudo isso que você está trazendo para a gente já tem o nome desses peritos. Quais informações você tem sobre esse aspecto da investigação? Isso, essa decisão do ministro Dias Toffoli foi divulgada na tarde de hoje. Segundo a decisão, são 4 peritos que vão ter acesso ao material que foi apreendido. Esses 4 peritos, Marina, são Luiz Felipe da Cruz Nassif, Tiago Barroso de Melo, Enelson Candeia da Cruz Filho e Lorenzo Vitor e Scherpel Delmuti. Essa decisão do ministro Dias Toffoli acontece após a determinação inicial dele de que os itens que foram apreendidos, como os aparelhos eletrônicos, ficassem lacrados aqui no Supremo Tribunal Federal, após a operação que foi realizada na manhã de ontem, a segunda fase da Operação Compliance Zero. Após uma repercussão negativa e também de reclamações por parte da Polícia Federal, que temia pela preservação dessas provas diante dessa decisão do ministro Dias Toffoli, o magistrado determinou que os
o que foi coletado fosse enviado para a Procuradoria-Geral da República. Hoje, Toffoli autorizou que a Polícia Federal também tivesse acesso ao material por meio desses 4 peritos. E em um trecho que nós vamos mostrar da decisão na tela para vocês, o ministro Dias Toffoli diz o seguinte: ressalto que os referidos peritos terão livre acesso ao material apreendido e deverão contar com o apoio da Procuradoria-Geral da República para acompanhamento dos trabalhos periciais, disse o ministro Dias Toffoli nessa decisão desta quinta-feira. Com isso, o que é que o ministro quis dizer? A PGR vai ficar com esses itens que foram apreendidos, sobretudo os aparelhos eletrônicos, mas vai poder examiná-los a partir dessa análise conjunta com os peritos da Polícia Federal. Outra informação em relação ao ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso aqui no Supremo Tribunal Federal e que foi trazida pela nossa analista de política Basília Rodrigues hoje no site do SBT News, é que o magistrado determinou no dia 6 de janeiro, e Basília teve acesso a essa decisão agora, determinou as quebras de sigilo bancário e fiscal de investigadores no caso do Banco Master. No entanto, não há ainda como saber quem foi alvo dessa quebra de sigilo bancário e também quebra de sigilo fiscal. Entretanto, o ministro Dias Toffoli determinou que essa quebra aconteça para contemplar o período entre outubro de 2020 e outubro de 2025. Agora fica a expectativa para o andamento desse caso e para os próximos dias, quando os peritos e a PGR vão fazer esse exame do que foi apreendido ontem na operação. Celso e Marina. Obrigada, José Matheus, pelas suas informações.